Se alguém me provar esse argumento errado, Isso. eu não preciso acreditar. Aí você tá tentando. Eu tô há 32 anos esperando alguém me provar esse argumento como errado. Eu sou muito aberto. Se alguém provar que eu tô errado, eu renuncio à crença em Deus facilmente. Se alguém demonstrar que o que eu acabei de falar tá errado, eu realmente renuncio. No vídeo de hoje vou explicar por completo, sem deixar de lado os contra-argumentos, o primeiro e mais famoso argumento de Tomás de Aquino para provar a existência de Deus. Esse vídeo vai ser o primeiro de uma sequência que farei analisando as famosas 5 vias, que tem como objetivo mostrar que é possível crer em Deus sem fé. Mas como sempre faço no canal, não vou poupar nos contra-argumentos. E sem mais enrolação, vamos pro vídeo. A primeira via de Tomás de Aquino se chama Via do Movimento. Ela é um argumento inspirado no primeiro argumento racional para a existência de Deus, o conhecido primeiro motor imóvel de Aristóteles. Essa via pode ser considerada simples quando olhamos para sua ideia central, mas ela se torna complexa quando entramos nos conceitos filosóficos que formam sua base. E é por isso que antes de partirmos para a análise do argumento, você precisa conhecer os 3 conceitos fundamentais que Tomás pegou de Aristóteles: ato, potência e movimento. Potência é a capacidade que algo tem de ser ou de mudar, mas que ainda não aconteceu. É a possibilidade de se tornar algo que ainda não foi realizado. Por exemplo, uma semente tem a potência de se tornar uma árvore, mas ainda não é. Um bloco de mármore tem a potência de se tornar uma estátua. Ele tem dentro de si a possibilidade de se tornar escultura, mas ainda não se transformou. Já o ato é o resultado dessa possibilidade. É a realização daquilo que estava em potência. É quando a semente se torna árvore e quando o mármore se torna estátua. Já o terceiro conceito vem da percepção de Aristóteles de que toda mudança no mundo não ocorre de forma aleatória. Para ele, toda mudança é sempre uma passagem de potência ao ato. E é exatamente isso que tanto Aristóteles quanto Tomás chamam de movimento. Mas é importante deixar claro que aqui movimento não significa apenas algo andando ou se deslocando. Movimento aqui é qualquer atualização de uma possibilidade em realidade. Por exemplo, um carro andando é movimento físico, mas o crescimento de uma criança, nessa filosofia, também é movimento, assim como uma madeira que queima e se transforma em cinzas. Em todos esses casos havia uma possibilidade, uma potência, e ela se atualizou, ou seja, houve movimento. Em resumo, potência é a capacidade que algo tem de mudar, mas que ainda não se realizou. Ato é o que podia ter se realizado e já se realizou. E movimento é o processo onde a potência se transforma em ato. E é justamente esse último conceito que vai permitir a Tomás elaborar a sua primeira via. Agora que você já sabe o que esses conceitos significam, podemos ir para o argumento. A primeira via se inicia com Tomás escrevendo que é certo e verificado pelos sentidos que alguns seres são movidos neste mundo. Bom, a observação inicial é super simples. Tudo ao nosso redor está em transformação, desde a passagem entre as 4 estações até uma pedra que cai. E lembrando, o movimento do qual Tomás fala aqui é toda a passagem de potência ao ato, não somente o movimento físico. E é bem aqui que entra o primeiro ponto do argumento. Nada que está apenas em potência pode atualizar a si mesmo. Tomás afirma: ora, todo movido por outro é. Por exemplo, imagine uma madeira fria. Ela está em potência para ser quente, mas não pode se tornar quente sozinha. É preciso então que algo já em ato de calor a aqueça, como o fogo. E isso vale para todos os casos. Tudo que passa de potência a ato depende de algo já em ato para atualizá-lo. Desta forma, não é possível que algo seja, ao mesmo tempo e sob o mesmo aspecto, aquilo que move e aquilo que é movido. Então a madeira não pode ser, ao mesmo tempo, quente em ato e fria em potência sob o mesmo aspecto. Calma que eu vou traduzir. Pensa, se a madeira fosse capaz de se aquecer sozinha, ela teria que ser, ao mesmo tempo, fria para estar em potência para o calor e quente para poder atualizar essa potência. Ou seja, ela teria que estar em ato e potência ao mesmo tempo, mas isso é contraditório. Logo, para passar da potência ser fria ao ato ficar quente, ela precisa de algo que já esteja em ato de calor, como o fogo. Mas presta atenção que o ponto-chave aqui é esse no mesmo aspecto. A madeira pode ser quente em um lugar e fria em outro, ou seja, aspectos diferentes. Mas ela não pode ser fria
e quente na mesma parte e no mesmo sentido ao mesmo tempo. Mas aí você pode dizer, pô, mas se uma parte da madeira está quente, pela condução térmica, que é o processo físico em que o calor se transfere de uma região mais quente para outra mais fria dentro do mesmo corpo, o restante da madeira vai esquentar, então ela meio que se esquentou sozinha, não? E esse é um ótimo questionamento, mas vamos analisar um pouco mais a fundo. Sim, uma extremidade da madeira pode estar em ato de calor, e essa extremidade pode, gradualmente, ir atualizando a potência do restante da madeira, até que todo o corpo também alcance o ato de calor. No entanto, essa extremidade que estava em ato de calor antes do restante, já esteve em potência de calor, e algo externo a ela teve que atualizar essa potência para que ela chegasse ao ato de calor, permitindo que, por consequência, ela própria fosse capaz de atualizar a potência do restante da madeira. Bom, e a partir da resposta do questionamento de nosso coleguinha, surge a grande questão. Se tudo que se move é movido por outro, e esse outro, por sua vez, também foi movido, temos então uma cadeia de motores. Uma coisa que move outra, outra que move essa outra e assim por diante. O problema é que, para Tomás, essa cadeia não pode ser infinita. Ele argumenta, ora, não se pode assim proceder até o infinito, porque não haveria nenhum primeiro motor e, por consequência, outro qualquer, pois os motores segundos não movem, se não movidos pelo primeiro, como não move o bastão sem ser movido pela mão. Ou seja, se não houvesse um início, nenhum movimento existiria agora. Se cada coisa dependesse de outra eternamente, nada se atualizaria. É como imaginar uma fila de dominós. Cada peça só cai porque outra derruba, mas se não houvesse a primeira peça a iniciar a série, nenhuma cairia. E se essa cadeia de motores fosse infinita, nenhum deles estaria em ato por si próprio, ou seja, nenhum estaria plenamente realizado, porque cada um dependeria de outro para atualizar sua potência. Só que desta forma, nenhum motor poderia iniciar o movimento sozinho, porque todos estariam esperando que outro motor o mova primeiro. Para ficar mais fácil de entender, imagine uma fileira de lâmpadas conectadas por circuitos. Cada lâmpada só acende se a anterior enviar energia, mas se todas dependessem da lâmpada anterior para acender, nenhuma lâmpada acenderia, porque não há lâmpada inicial enviando energia. Portanto, se existissem infinitos motores, nenhum movimento poderia ocorrer, mas como movimentos ocorrem, para Tomás, a conclusão mais lógica é a necessidade de um primeiro motor em ato puro, que esteja plenamente realizado e ativo por si mesmo, pois como vimos, sem esse motor, qualquer outro movimento seria impossível. Tomás a partir disso escreve, logo, é necessário chegar a um primeiro motor, de nenhum outro movido, ao qual todos dão o nome de Deus. Também é importante dizer que, para Tomás, esse motor imóvel que ele chamou de Deus não é apenas o início de movimento no tempo, como se Deus tivesse dado um único peteleco numa peça de dominós e depois disso todas as outras continuaram a cair sem ele. Tomás afirma que cada calor, crescimento, mudança ou vida que vemos agora depende desse motor imóvel agora, que sustenta a atualização de todas as coisas em cada instante. Para ficar mais fácil de entender, imagine uma corrente de elos. Se cada elo depende do anterior para se manter, mas não há nada que prenda o primeiro dos elos, toda a corrente cairia. Então, para que qualquer elo continue suspenso, precisa existir um gancho fixo na parede, algo que não dependa da própria corrente. E esse gancho absoluto é um motor imóvel, um ser completamente em ato, que não depende de nada para existir, e que garante que todo movimento e atualização de potência continuem a ocorrer. Então, diferente de um simples motor temporário que deu o primeiro peteleco, ele é eterno, imaterial e plenamente realizado, mantendo continuamente tudo em movimento. Em Aristóteles, essa ideia já estava presente na metafísica, quando ele descreve o motor imóvel como algo eterno, imaterial e necessário, que funciona como causa final. No entanto, diferente do que muitos pensam, Aristóteles não o considerava consciente ou pessoal. O motor imóvel para ele é um princípio metafísico que orienta o movimento, mas não pensa e nem deseja. Já Tomás, porém, vai um pouco além. Ele chama esse motor imóvel de Deus, assim como Aristóteles, mas para Tomás, ele não é apenas um princípio que dá ordem ou direção, mas um ser consciente e inteligente, e já concordando com Aristóteles, puro em ato e sem qualquer potência.
Em outras palavras, ao contrário do motor aristotélico impessoal, o motor imóvel de Tomás tem vontade e entendimento. Resumindo a argumentação, a primeira via mostra que toda mudança exige um atualizador, mostra que não se pode ter uma cadeia infinita de atualizações sem fundamento e que, necessariamente, deve existir um primeiro motor imóvel, um ser em ato puro, que, por Tomás, foi identificado como Deus. Mas, como sempre digo, nem tudo são flores. Agora chegamos na parte que vocês tanto gostam, as contra-argumentações. Mas antes de prosseguirmos, vou explicar como que vai funcionar essa parte do vídeo. Eu vou começar com os questionamentos que já foram respondidos de forma relativamente boa, e depois prosseguir com as contrapropostas para o fundamento último da realidade. Eu chamo de contraproposta pois quando se discute a existência de Deus a partir da origem da realidade, é difícil achar argumento, dentre os que são levados a sério, onde é possível achar muitas falhas lógicas, tanto no lado ateísta quanto no lado teísta. Porque imagina que eu digo que o motor imóvel é um cachorro onipotente, que estruturou toda a realidade e a lógica, determinando que nós seríamos enganados ao tentar descobrir o fundamento último da realidade. Esse tipo de ideia, assim como todo argumento sobre a origem do universo, não pode ser testado diretamente segundo critérios científicos, ou seja, não é algo que se possa refutar de forma definitiva. Mas dizer que essa ideia do cachorro não pode ser refutada, nesse caso, não seria dizer que ela é a melhor proposta para o fundamento último da realidade, porque obviamente há propostas melhores. Então o que eu vou fazer é o seguinte, vou tentar apontar falhas no argumento de Tomás, vou ouvir as justificativas tomistas, tanto do próprio Tomás, tanto de seus sucessores, e apresentar outras propostas para a origem do universo, que podem ser consideradas por alguns como respostas mais prováveis diante da proposta de Tomás. O primeiro ponto que costuma ser levantado contra a primeira via de Tomás está ligado ao avanço da ciência desde que tal argumento foi proposto. Em sua formulação original, Tomás parte da ideia de que todo movimento precisa de um motor contínuo, porque segundo a física aristotélica, o movimento de um objeto só poderia continuar enquanto houvesse algo o impulsionando. E seria por isso que ele escreveu na Suma Teológica que tudo que se move é movido por outro. Para ele não existia movimento sem que houvesse um agente que atualizasse constantemente a potência daquele objeto. E não foi um erro dele, em sua época. A física moderna, a partir de Galileu e consolidada em Newton, mostrou algo diferente. Segundo a primeira lei da inércia, um objeto em repouso permanece em repouso e um objeto em movimento permanece em movimento, a não ser que uma força externa atue sobre ele. Bom, isso significa que não é preciso imaginar um motor sustentando o movimento a cada instante, basta a ausência de forças contrárias, como o atrito. Um exemplo simples é uma bola deslizando no gelo. Para Aristóteles, Tomás e para 99% dos estudiosos de suas épocas, seria necessário que algo a impulsionasse o tempo todo. Mas com o avanço científico, basta entender que ela continua se movendo porque não há atrito suficiente para pará-la. E para muitas pessoas, apesar de não ter sido culpa de Tomás, este contraste enfraquece a parte inicial do argumento tomista, que toma como óbvio que todo movimento requer uma causa ativa constante. O segundo ponto crítico é sobre a noção de causas físicas. Tomás afirma que o movimento é sempre a atualização de uma potência feito por algo já em ato, e que, portanto, nada pode mover-se por si mesmo. No entanto, muitos filósofos e cientistas modernos observam que não precisamos recorrer a um motor metafísico para explicar simples mudanças físicas. Uma pedra não cai porque algo metafisicamente atualiza sua potência de cair, mas porque simplesmente a gravidade atua sobre ela. Uma panela não ferve porque sua potência de ferver é atualizada, mas porque as moléculas de água recebem energia do fogo e atingem o ponto de ebulição. Ou seja, aquilo que Tomás interpreta como ato atualizando potência pode ser completamente entendido com leis físicas, forças e interações de partículas. A crítica aqui não é que Tomás esteja logicamente errado, a relação entre ato e potência é coerente dentro da filosofia dele e da física de sua época, mas sim que para explicar fenômenos naturais de forma objetiva, a intervenção metafísica é desnecessária. Resumindo, Tomás fornece uma explicação filosófica profunda, mas do ponto de vista físico, as causas naturais são mais que suficientes. O terceiro contra-argumento toca justamente na virada de chave da primeira via, a rejeição da regressão infinita. Tomás escreve: ora, não se pode assim proceder até o infinito,
porque não haveria nenhum primeiro motor e, por consequência, outro qualquer. Para ele, se a cadeia de motores fosse infinita, nenhum movimento existiria agora, pois todos dependeriam de outro motor para serem atualizados. Porém, muitos dizem que aqui Tomás comete a falácia da petição de princípio, que é quando alguém afirma algo como premissa sem fornecer justificativa, e assume que a conclusão é verdadeira, porque a própria premissa já supõe a conclusão. Em outras palavras, você não prova o que afirma, só assume como verdadeiro. Mas filósofos posteriores, desde Duns Scotus, que inclusive era padre assim como Tomás, até pensadores modernos como Bertrand Russell, sugerem que não há contradição lógica em imaginar uma série infinita de causas. Duns Scotus, apesar de não negar Deus, questiona se o raciocínio de Tomás prova necessariamente a existência de um primeiro motor absoluto. Já Bertrand Russell e David Hume defendem que o próprio conceito de infinito não é absurdo. O espaço, o tempo e até a série dos números são compreendidos como infinitos. E se é assim, por que não devemos aceitar que sempre houve uma sucessão de movimentos, sem que haja um primeiro motor absoluto? Ora, não existe um primeiro número negativo, mas ainda assim a série funciona perfeitamente. Do mesmo jeito, talvez o tempo e o que Tomás chama de movimento possa se seguir infinitamente, sem que seja necessário um início absoluto. Por fim, mesmo que aceitemos a conclusão de Tomás de que deve existir um primeiro motor imóvel, resta uma crítica importante. Por que identificar esse motor com o deus do teísmo cristão? Tomás escreve: logo é necessário chegar a um primeiro motor, de nenhum outro movido, ao qual todos dão o nome de Deus. Mas como todos os ateus apontam, o argumento prova, no máximo, a existência de um fundamento último imóvel, algo que está em ato puro. Mas isso não implica automaticamente que esse ser seja consciente, inteligente ou pessoal. Poderia simplesmente ser uma realidade impessoal, como uma energia bruta do universo ou um princípio metafísico sem vontade, que foi o que o próprio Aristóteles descreveu em sua Metafísica. David Hume, séculos depois, faria exatamente essa mesma crítica. Ainda que houvesse uma causa primeira, não há motivo lógico para concluir que ela se pareça com o Deus do cristianismo dotado de bondade, inteligência e vontade. Nos diálogos sobre a religião natural, ele argumenta que mesmo que deduzamos um criador a partir da ordem do mundo, isso não nos dá motivo para atribuir onipotência, onisciência ou bondade perfeita. Para ele, essas qualidades não acompanham de forma lógica a simples inferência de causa por analogia. Caso não saiba, essa inferência de causa é quando a gente tenta descobrir a causa de algo comparando com outra coisa parecida que a gente já conhece. Em resumo, Hume diz que mesmo que o universo tenha uma causa, só podemos dizer que ela é causa. Nada nos autoriza a concluir que seja o Deus cristão com atributos infinitos. Desta forma, o salto de Tomás de motor imóvel para Deus é interpretado por muitos como um salto que precisa de justificativas adicionais. Resumindo tudo, os críticos levantam 4 objeções. Primeiro, que a física moderna já não exige um motor contínuo para manter o movimento. Segundo, que bastam leis naturais para explicar mudanças, então não haveria necessidade de recorrer a categorias metafísicas de ato e potência. E terceiro, que a regressão infinita de causas não é logicamente impossível. E quarto, mesmo que houvesse um primeiro motor, isso não prova que ele seja um Deus consciente. Mas nem tudo são flores. Agora vou apresentar cada justificativa tomista, seja de Tomás ou de seus intérpretes atuais, para cada contra-argumento apresentado. A primeira objeção que aparece contra a primeira via de Tomás de Aquino vem da física moderna, especialmente da lei da inércia, que diz que um objeto em repouso continua em repouso e um objeto em movimento segue em movimento, a menos que uma força externa atue sobre ele. E para muitos, isso parece derrubar a ideia central de Tomás, de que seria necessário um motor contínuo para sustentar o movimento. Afinal, a física aristotélica que ele sistematizou na Suma Teológica já foi refutada pela ciência. Mas aqui entra o pulo do gato. Confundir descrição física com fundamento metafísico é um erro. Tomás não buscava explicar como os corpos se movem no sentido experimental. Ele queria saber por que o movimento existe. Ele queria saber qual é o fundamento último que garante que qualquer passagem de potência a ato seja possível. Na visão aristotélica, todo movimento é a atualização de uma potência por algo que já está em ato. Ou seja, algo que tem potencial de mudar só muda por intermédio de algo que já está em ato. E mesmo na física moderna esse princípio não é derrubado. A ciência descreve fenômenos, mas não explica o que torna possível qualquer movimento em primeiro lugar.
A lei da inércia mostra que o movimento, uma vez iniciado, tende a continuar, de fato. Mas ela não explica por que ele existe. Não explica por que a bola pode se mover ou por que as leis físicas existem de forma consistente. E até dentro da inércia, se tu parar pra pensar, para que um corpo acelere e continue em movimento, é necessário uma força. O movimento não surge do nada. Outro argumento que tem uma certa relação com a inércia vem da física quântica, onde certos eventos parecem ocorrer espontaneamente, sem causa aparente, como decaimento radioativo ou flutuações quânticas. O problema é que essas autoatualizações não acontecem do Absoluto nada. Elas dependem de leis físicas e condições de fundo que regulam probabilidades. Então há sempre algo em funcionamento, neste caso, a ordem quântica e as constantes físicas. Mas isso é contingente, poderia ser diferente e, portanto, depende de um fundamento maior. Além disso, descrever como algo acontece não explica por que há movimento, que é a questão central do motor imóvel. E Tomás reforça em obras como De Potentia Dei que a distinção entre potência e ato não é física, é metafísica. Em resumo, a física moderna pode explicar a trajetória de uma bola no gelo, mas não explica por que a própria realidade do movimento existe. Portanto, mesmo aceitando todas as descobertas científicas, a primeira via continuaria válida. Newton explica como os corpos se movem, mas a primeira via nos lembra ainda assim que isso não substitui a necessidade de um fundamento último que torne possível a passagem de potência a ato. A segunda objeção que costuma surgir é de que a primeira via seria desnecessária, porque, segundo a ciência moderna, todos os movimentos e mudanças podem ser explicados por causas físicas. A partir disso, os críticos afirmam que se uma pedra cai, não precisamos invocar um motor metafísico. Ela simplesmente responde à gravidade. E, de fato, do ponto de vista da física experimental, estas descrições são suficientes para prever e compreender o comportamento dos corpos. No entanto, como vimos anteriormente, o argumento de Tomás não precisa de uma explicação específica de como ocorre cada movimento, pois seu argumento é metafísico. Ele se baseia no questionamento do porquê que cada movimento ou mudança seja possível. E como ele expõe na Suma contra os Gentios, afirmar que todo movimento requer um agente que atualiza a potência não é negar que as forças naturais existem, mas reconhecer que essas forças e leis físicas não se explicam por si mesmas. Então a primeira via questiona as coisas mais ou menos assim. A gravidade funciona, mas por que ela funciona de forma consistente? Por que existe matéria capaz de responder a ela? Por que a estrutura do universo consegue sustentar essas interações de forma ordenada? Estes que são os tipos de questionamentos que guiam seu argumento. Portanto, a crítica de que não precisamos de um motor metafísico para explicar movimentos físicos falha em compreender a profundidade da metafísica tomista. A primeira via não busca substituir a física, ela busca mostrar o que permitiu que o movimento exista, independentemente das leis que o regem. O terceiro ponto levantado principalmente por Russell e David Hume é a ideia de que uma cadeia infinita de motores poderia existir sem problema, e que Tomás estaria assumindo sem provas que isso é impossível. Eles citam aquela frase de Tomás na Suma Teológica e sugerem que, assim como podemos conceber infinitos números, a sucessão de movimentos poderia se estender infinitamente. E de fato, do ponto de vista matemático, podemos conceber infinitos números, porque cada número é definido independentemente. Cada número existe conceitualmente, sem depender do anterior ou do próximo, e a sequência, assim, é logicamente consistente, mesmo que seja infinita. Mas Tomás já antecipava esse questionamento no De Potentia Dei, ao diferenciar o concebível do real. Ele argumenta que, no mundo real, uma cadeia de movimentos não é igual a uma lista de números, porque cada movimento depende de outro que já está em ato. Para ilustrar, nada melhor que o bom e velho exemplo dos dominós. Imagina uma fila infinita de dominós. Até podemos conceber infinitos dominós alinhados, mas se nenhum dominó inicial for derrubado, nenhum outro vai cair. Os infinitos dominós existem em nossa mente, mas o movimento concreto não pode acontecer na realidade. Em resumo, a diferença entre a série de números e a cadeia de movimentos é que números existem como entidades independentes, enquanto movimentos reais dependem de algo já em ato para se atualizarem, ou seja, não são independentes.
Desta forma, a objeção baseada na possibilidade de infinitos números ou infinitas causas não elimina a necessidade do fundamento último. O quarto contra-argumento que foi apresentado é o mais forte comparado aos outros três. Ele diz que mesmo que se aceite que seja necessário um primeiro motor imóvel, não haveria razões suficientes para identificar esse motor como o Deus da Bíblia. David Hume, no Diálogo sobre a Religião Natural, insiste que deduzir uma causa primeira a partir da experiência não implica que essa causa seja onipotente, onisciente ou com bondade perfeita. Assim, mesmo que se conclua que existe um fundamento último, não seria correto e nem honesto assumir que ele corresponde ao Deus do cristianismo. E de fato, na Suma Teológica, Tomás não desenvolve esse ponto de maneira extensa. Só que assim, essa obra era, em sua própria concepção, um manual introdutório, mas em outros escritos, como na Suma contra os Gentios e no De Potentia Dei, Tomás vai além da simples demonstração de um motor imóvel. Ele diferencia o que podemos afirmar de Deus por via negativa, ou seja, dizendo que ele não é material, não é mutável, não é contingente, e o que podemos afirmar por via positiva, a partir dos efeitos do mundo. E é nesse ponto que surge a questão da inteligência. Se o primeiro motor fosse apenas uma força inconsciente, ele seria incapaz de explicar a regularidade da natureza. Aristóteles dizia o mesmo: causas materiais podem iniciar movimentos, mas não explicam por que as coisas tendem a determinados fins. E Tomás retomou esse raciocínio. As sementes não crescem de qualquer forma, mas sempre em direção a uma árvore específica. Os animais seguem instintos que, mesmo sem consciência, conduzem a objetivos consistentes. E para o tomismo, o fato das coisas do universo parecerem agir em direção a um objetivo não pode vir de objetos que não têm vida ou são irracionais, como pedras ou plantas. Logo, isso implicaria uma causa que organize tudo, e organizar algo pensando em um fim é justamente um ato de inteligência. Portanto, se o universo tem uma ordem voltada a fins, seu fundamento último deve ser inteligente. Leibniz, no discurso da metafísica, dizia que a harmonia pré-estabelecida só é possível porque existe uma mente suprema que compreende e organiza todas as relações possíveis. Até Kant, que criticava a metafísica tradicional, admitia que a ordem do cosmos é totalmente compatível com a ideia de uma inteligência ordenadora. Só que ele não via isso como uma prova suficiente para a existência de Deus. Então, para Tomás, negar a inteligência do primeiro motor implicaria transformar a ordem natural em um acaso inexplicável, o que destruiria a própria base da ciência, porque a ciência depende de observação de leis e regularidades na natureza. E se tudo o que vemos fosse fruto do acaso, sem nenhum princípio ou inteligência que organize esses eventos, não haveria padrões confiáveis para estudar, prever ou compreender. Bom, uma vez afirmada a inteligência, surge a questão da pessoalidade, que é onde os deístas se separam dos teístas clássicos. Ora, um princípio inteligente ainda pode ser concebido como algo distante, tipo uma mente cósmica sem vontade ou liberdade. Porém, Tomás rejeita essa ideia, pois considera que a inteligência verdadeira não existe sem vontade. Duns Scotus, em De Primo Principio, faz um raciocínio semelhante. Se o primeiro ser é causa livre do mundo, então deve agir não por necessidade, mas por escolha. Já em Tomás, essa liberdade é deduzida do fato de que o motor primeiro não é movido por nada externo. Logo, se ele age, age por decisão própria, não por imposição. Isso significa que o motor imóvel não é apenas inteligente, mas também dotado de vontade, o que equivale a dizer que ele é pessoal. Desta forma, na visão tomista, o motor imóvel é inteligente porque a ordem natural não se explica sem uma mente, e pessoal porque essa inteligência implica vontade e liberdade. No entanto, a passagem do Deus dos filósofos, que seria o Deus eterno, imaterial, ato puro e mente ordenadora, para o Deus cristão, trinitário, providente e redentor, já não é feita apenas pela razão, mas pela fé. Mas o próprio Tomás reconhece essa diferença. Ele diz que a filosofia pode chegar a um primeiro princípio que coincide com o que os cristãos chamam de Deus, mas as verdades específicas da fé cristã só são conhecidas pela revelação. E esta, por sua vez, não pode ser alcançada somente pela razão. Portanto, o raciocínio filosófico de Tomás sugere identificar o motor imóvel como um ser necessário, imutável, eterno, inteligente e pessoal, o que de fato
ele chama de Deus. Mas afirmar que esse Deus é o mesmo revelado na escritura cristã é um passo que ultrapassa a filosofia e pertence ao âmbito da fé, coisa que o próprio Tomás reconhece. Então assim, você não precisa concordar com a elaboração de Tomás que tenta mostrar que é necessário uma mente inteligente. Ora, temos ótimas teorias para a ordem do universo hoje em dia, mas dizer que ele comete uma petição de princípio, que seria dar um salto sem justificativa, é uma análise superficial e desonesta. Bom, mas você não tá achando que eu vou parar por aqui, né? O que eu apresentei foi os 4 argumentos mais comuns, mas não quer dizer que estes sejam os mais fortes. Destes 4, os filósofos sérios e honestos que rejeitam a primeira via concordam com 3 das justificativas tomistas. Então eles entendem que a física moderna não refuta o argumento tomista, visto que tal argumento é metafísico e não físico, e também compreendem que a regressão infinita não é possível. Eles só discordam da justificativa tomista de que é necessário que o fundamento último seja um Deus. E a partir desta última discordância, vou elaborar os 2 principais argumentos contra a primeira via, que são os contra-argumentos verdadeiramente fortes. Mas também vou explicar brevemente como que os tomistas responderiam a cada um deles. A partir desta apresentação, vocês podem concluir se a defesa tomista foi suficiente ou não. A primeira objeção verdadeiramente forte é a das alternativas de modelos cosmológicos. Alguns físicos e filósofos modernos dizem que não precisamos de um primeiro motor metafísico para explicar o universo. Modelos de inflação cósmica, flutuações quânticas, que seriam umas variações de energias que poderiam gerar umas estruturas cosmológicas malucas aí, ou até mesmo ideias de multiverso, sugerem que universos poderiam surgir ou se manter em movimento apenas obedecendo às leis naturais, sem um fundamento absoluto. Alan Guth, em O Universo Inflacionário, explica como que grandes estruturas cósmicas poderiam surgir espontaneamente. Ele propõe que as flutuações quânticas no universo primordial foram amplificadas durante uma fase de expansão exponencial extremamente rápida, conhecida como inflação cósmica. Então o universo foi ficando cada vez maior e maior e maior numa velocidade absurda. Não tem como eu explicar essa teoria de forma rápida, mas fazendo um resumo absurdamente simples, no começo, o universo tinha pequenas diferenças minúsculas de matéria e energia. E quando o universo cresceu rapidamente, essas diferenças se espalharam e viraram as galáxias e tudo o que vemos no universo hoje. Tomás argumenta que tudo que se move é movido por algo, e portanto, deve haver um motor imóvel que inicie o movimento. No entanto, essa teoria demonstra que a ordem e o movimento poderiam emergir de condições iniciais específicas e leis naturais, sem a necessidade de uma causa externa permanente. Além disso, Alexander Van Lenken sugeriu que o universo poderia surgir por tunelamento quântico, que é um fenômeno da mecânica quântica, em que uma partícula consegue atravessar uma barreira de energia que, pelas leis clássicas, seria impossível de ultrapassar. Explicando de forma absurdamente simples, imagine uma bola que não tem energia suficiente para subir um morro. Na física clássica, ela simplesmente não passa. Mas no mundo quântico, existe uma probabilidade baixíssima, mas não nula, de que a partícula apareça do outro lado do morro, como se tivesse atravessado a barreira. Na cosmologia, esse fenômeno é usado em modelos que tentam explicar a origem do universo, então meio que o universo poderia surgir do nada, porque a própria estrutura quântica permite essa transição. Para os tomistas, estes são pontos válidos, se olharmos apenas para a descrição física do cosmos. Mas Tomás de Aquino não tenta explicar como o universo acontece, e sim por que qualquer movimento ou mudança é possível em primeiro lugar. Então, mesmo que flutuações quânticas expliquem eventos específicos, elas não respondem por que existe uma ordem de causas ou leis que funcionam de maneira consistente. Ora, sem um fundamento totalmente atual, independente e sustentador, como podemos garantir que essas flutuações não seriam caóticas ou inconsistentes? Mas ainda assim, alguns podem dizer que se o universo se sustentou sozinho, o motor imóvel é desnecessário. Tomás responderia isso dizendo que qualquer sistema autossustentável ainda depende de condições de fundo, seja o vácuo quântico, partículas ou as próprias leis da física. E essas condições, se não forem sustentadas por algo completamente atual, poderiam não existir. Desta forma, o motor imóvel atuaria como uma garantia metafísica de que toda causalidade e ordem sejam possíveis. No entanto,
Ainda assim, outros podem argumentar que o universo não precisa de um fundamento totalmente atual para existir ou se manter ordenado. Por exemplo, a água sempre flui para o nível mais baixo. Uma pedra cai quando solta, e flutuações quânticas podem gerar partículas espontaneamente. E mesmo considerando o argumento tomista de que o vácuo quântico e a gravidade precisariam de um fundamento de fundo, a física moderna mostra que há possibilidade de que essas leis sejam autossustentáveis, ou seja, essas constantes podem ser propriedades naturais do próprio cosmos. Desta forma, não haveria necessidade de recorrer a um motor imóvel para garantir a existência ou a ordem do universo. A própria estrutura física poderia sustentar o movimento e a regularidade da realidade. Bom, será que esses modelos alternativos realmente eliminam a necessidade de um fundamento absoluto ou apenas descrevem fenômenos dentro de um cosmos que, de algum modo, ainda precisa de uma base? A resposta não é óbvia, e talvez dependa de como você entende a relação entre física e metafísica. Deixe nos comentários o que você pensa. Outra objeção forte contra a primeira via vem de Joseph Schmidt. Ele afirma que Tomás comete a falácia de mudança de quantificador, que é quando alguém troca de forma errada os quantificadores existenciais e universais. Para ficar mais claro, vou mostrar diretamente o que Joseph Schmidt quer dizer. Na primeira via de Tomás de Aquino, a falácia de mudança de quantificador apareceria quando ele passa da premissa de que cada coisa em movimento precisa de um motor que a mova, para a conclusão de que deve haver um único motor não movido para todo o universo. O problema lógico é que o fato de cada coisa individual precisar de um motor não garante, por si só, que todas as coisas compartilhem do mesmo motor único. Por exemplo, a premissa "cada cachorro tem um dono" não implica que existe um único dono de todos os cachorros. Schmidt aponta que Tomás observa corretamente que cada movimento individual precisa de uma causa, mas Tomás, a partir disso, conclui que toda a cadeia de movimentos do universo precisa de um único motor inicial absoluto. E Schmidt questiona essa transição, dizendo que não há justificativa lógica para passar de "cada coisa precisa de uma causa" para "todo o conjunto precisa de um único motor". Tomás de Aquino, no entanto, poderia responder que sua conclusão não é apenas um salto lógico. Ele argumenta na Suma contra os Gentios que a própria noção de motor imóvel implica simplicidade absoluta. Então, se houvesse mais de um, eles teriam de se distinguir em algo real, por exemplo, em uma característica que um possui e o outro não. Mas essa diferença introduziria composição, porque cada um seria feito de o que eles têm em comum mais o que os diferencia. Porém, onde há composição, há também potencialidade, já que aquilo que é composto pode ser, ao menos em princípio, separado ou alterado. Por exemplo, uma estátua de mármore é composta de matéria, o mármore, e forma, o formato da estátua. E justamente por ter essas partes, ela pode mudar. O mármore pode ser esculpido de outro jeito ou até quebrado em pedaços. Logo, se um suposto motor imóvel fosse composto, ele também teria essa abertura para a mudança, o que já é incompatível com a ideia de ato puro. A partir disso, Tomás conclui que múltiplos motores imóveis são logicamente impossíveis, só pode haver um único. Schmidt, porém, replica: mesmo que se aceite que uma cadeia de movimento não pode ser infinita, disso não se segue que ela tenha um único terminal. Ele dá o exemplo de filtros de energia conectados em série para carregar um laptop. Cada filtro deriva energia do anterior, mas imagine que o último filtro se bifurque em 3 cabos, cada um ligado a uma tomada diferente, com todos fornecendo energia simultaneamente. Nesse caso, a série realmente não é infinita, mas também não é apenas um único gerador de energia, existem múltiplas fontes. Seguindo este raciocínio, mesmo que não haja regressão infinita, não está provado que todas as cadeias de movimento precisem convergir num único motor imóvel. Muitos tomistas poderiam retrucar essa explicação com a navalha de Ockham, pois se aceitamos que toda cadeia de movimento precisa terminar em algum atualizador não atualizado, a hipótese mais simples é que haja apenas um. Multiplicar motores imóveis seria uma complicação desnecessária. Além disso, Tomás diria que a unidade do motor imóvel explica de forma mais elegante a unidade da ordem do universo. Contudo, Schmidt contra-ataca mostrando que a navalha de Ockham pode, na verdade, funcionar contra Tomás. Ele distingue 2 tipos de simplicidade: a quantitativa, menos entidades, e a categórica, menos tipos diferentes de entidades.
Tomás reduz a quantidade ao postular apenas um motor imóvel, mas paga o preço de aumentar a complexidade categórica, pois introduz uma entidade radicalmente diferente, sobrenatural e imaterial. Já admitir múltiplos atualizadores não atualizados, mas todos dentro da mesma categoria natural, como campos quânticos ou elementos fundamentais da realidade física, preservaria a simplicidade categórica. Ou seja, não fica claro que a explicação tomista seja, de fato, a mais simples. Por fim, Schmid levanta ainda o problema da lacuna. Mesmo que aceitássemos que existe um atualizador não atualizado, isso não implica que ele seja o deus do teísmo clássico. Um ser que atualiza sem ser atualizado não é necessariamente onipotente, onisciente ou moralmente perfeito. Para Schmid, ele poderia ter potenciais não realizados, poderia ser limitado, ou como ele disse anteriormente, ser múltiplo. Então, para ele, a passagem de um motor imóvel para o Deus cristão seria um salto não justificado. Tomás responderia que sua análise não para na primeira via. E uma vez que o motor imóvel é identificado como ato puro, disso já se segue sua simplicidade absoluta, imaterialidade, unicidade, eternidade e necessidade. E a partir destes atributos, Tomás desenvolve em outras partes de suas obras como este ser também seria inteligência pura e bondade perfeita. Desta forma, para Tomás, o motor imóvel não seria apenas um ponto de partida abstrato, mas que, por uma análise filosófica, é possível o identificar como o próprio Deus do teísmo clássico, ato puro, eterno, necessário, inteligente, pessoal e fundamento último da realidade. No entanto, o impasse permanece. Será inevitável seguir esse raciocínio até o Deus descrito por Tomás? Ou já seria possível encerrar a análise antes, tratando o motor imóvel apenas como uma explicação impessoal e inconsciente da realidade? No fim das contas, essa discussão revela muito mais do que apenas uma divergência técnica de lógica ou metafísica. O debate indireto entre Tomás de Aquino e Joseph Schmid mostra uma questão interessante da filosofia da religião. Até onde a razão pode nos levar na discussão sobre a existência de Deus, antes que comece a interpretação pessoal de o que faz mais sentido. Alguns vão ver no motor imóvel uma ponte inevitável para o Deus do teísmo clássico. Outros reconhecem o valor filosófico do argumento, mas dirão que basta entendê-lo como uma explicação mínima e impessoal da realidade. E talvez seja essa a riqueza da filosofia, não entregar respostas prontas, mas dar possibilidades para que cada um pense sobre os fundamentos últimos da existência. Agora eu quero ouvir você. Você acha que o raciocínio de Tomás realmente leva ao Deus do teísmo clássico, ou pelo menos a um deísmo? Ou que ele já para antes, deixando espaço apenas para uma explicação naturalista? Comenta aí embaixo que eu quero saber como que vocês interpretam essa questão. E aqui chegamos ao fim do vídeo. Se você quiser nos ajudar, você também pode fazer parte da assinatura de membros, custa ali R$3 e já me ajuda a pagar o aplicativo onde eu edito os vídeos. Se você acha que eu deixei algo passar batido ou gostaria de acrescentar argumentos, contra-argumentos, conceitos, seja o que for, fique à vontade para deixar sua opinião nos comentários. De qualquer forma, obrigado por assistir.